Boa tarde. Vamos então dar início aqui ao nosso ciclo de conferências, provas e conversas com leguminosas, portanto uma palestra muito informal, mas eu começava em nome da nossa Presidente, a professora Maria Elis Varenes, dar as boas-vindas a quem não é aqui do ISA, cumprimentar também os colegas do ISA e dizer-lhes que é com todo o gosto que o nosso colégio F3, portanto, os recebe aqui esta tarde para mais uma palestra. O meu nome é António Monteiro, eu sou professor de horticultura. As leguminosas secas andam assim um bocadinho ao lado da horticultura, mas espero conseguir desempenhar o meu papel. Mas, sobretudo, chamava-vos portanto, a atenção para as duas oradoras desta tarde, Dulce Freire, historiadora, que tem trabalhado bastante na história da agricultura e que é de Alveiazere. Portanto, e para quem está mais distraído, talvez não saiba que Alveiazere é a capital do chícharo. E, portanto, nós temos aqui portanto, uma pessoa de Alveiazere que nos vai falar de leguminosas, o que não poderia ser mais apropriado. À minha direita está a Catarina Pristas, microbiologista, especialista em leveduras e em fermentações, portanto, fermenta tudo, isto e mais alguma coisa, portanto, nós hoje vamos ter aqui uma ensaboadela de fermentações. E o título desta conversa são leguminosas fermentadas, inovação na tradição. E eu confesso que quando me convidaram para moderar a sessão, eu disse que sim e depois comecei a pensar, mas como é que vai ser isto? Eu não conheço nenhuma leguminosa fermentada. E fui ver e realmente vamos perceber-nos que a nossa tradição não tem leguminosas fermentadas. Por isso vamos precisar aqui do meu lado direito da inovação. E vamos ver como é que conseguimos inovar numa tradição no final teremos aqui produtos realmente inovadores. O programa está orientado em que vamos começar com uma apresentação da tradição, depois vamos continuar com uma pequena conversa sobre a inovação e a seguir um grande espaço para perguntas, para responder às vossas dúvidas, que vão com certeza ser muitas. Eu, pela minha parte, queria saber um bocadinho mais de leguminosas fermentadas, porque não percebo nada disto. De maneira que dava aqui a palavra à Dulce Freire. Bom, muito obrigada. Antes de mais, é ótimo, é excelente voltar a esta sala, porque trabalhei já aqui muitas horas. Se não fosse este fundo desta biblioteca, eu não teria feito as minhas dissertações de mestrado e de doutoramento e não teria escrito a maior parte das coisas que escrevi, e uma parte do trabalho foi feita aqui, é sempre ótimo regressar. É ótimo também estar aqui no âmbito do projeto do Colégio F3, que é, como sabem, um projeto muito inovador e muito interessante e muito estimulante, para o qual muitas dezenas de vós e de outros colegas que aqui não estão têm trabalhado muito, e eu desejo sinceramente que possamos continuar a desenvolver mais iniciativas no âmbito deste colégio. Eu vou passar para este lado. Também a partir do título comecei a pensar, bom, a tradição, quando nós falamos em tradição entre historiadores, colocamos logo uma série de dúvidas. E a primeira coisa, uma das primeiras coisas que nós perguntamos é, bom, quando é que a tradição começou? Quando é que a tradição foi inventada? Porque as tradições inventam-se, elas aparecem, desaparecem, esmorecem, adormecem, são recuperadas, são inventadas, são reinventadas e, portanto, esse é o processo. A tradição não é algo que exista ad eterno,
nem é algo que tenha nascido num tempo fora da cronologia humana. Portanto, é criada e é transformada pelos seres humanos. E isso é um trabalho, é algo que os historiadores já têm consciência disto também há poucas décadas. Portanto, um dos primeiros textos que falou sobre esta questão foi o Hobsbawm, mas de facto, desde nos últimos 30, 40 anos, os historiadores têm desenvolvido muita pesquisa sobre esta questão de o que é a tradição, como é que ela se constrói, como é que ela se transforma. E, portanto, há muita pesquisa sobre o assunto e eu, como já disse, foi dito na apresentação, tenho o privilégio de ter nascido antes de uma tradição que agora faz parte do calendário das festividades agrícolas e rurais e tradicionais do país, nomeadamente do Concelho de Alvaiázer, porque o Festival do Xíxaro só tem 14 anos, mas eu tenho muito mais, como se nota. E, portanto, é muito interessante, foi para mim uma surpresa verificar, quando comecei a perceber que havia um Festival do Xíxaro e que Alvaiázer tinha sido promovida a capital do Xíxaro, porque, na verdade, o Xíxaro é uma leguminosa que eu conheço desde sempre, na casa da minha família cultivava-se e consumia-se, mas era algo que primeiro só se dava em algumas terras, só se cultivava nas terras mais pobres, porque é uma leguminosa que se cultiva nas terras pobres, que dá bem nos calcários e nos sequeiros. E depois só se consumia durante um curto período, porque a seguir, ou seja, agora, a partir da colheita, a partir de julho, agosto, sobretudo em setembro, outubro, porque a partir daí ganhava gorgulho, é muito suscetível ao gorgulho e, portanto, era para os animais, não para o consumo humano. E, portanto, quando foi por isso, faziam-se uma ou duas receitas, pratos com o xíxaro, mas fiquei surpreendida quando agora se inventam novos pratos doces e salgados, com carne e com peixe, portanto há para todos os gostos e eu convido-vos a ir a Alvaiázer no fim de semana do Santo António. Já foi em outubro a festa o Festival Gastronómico do Xíxaro, no primeiro fim de semana de outubro, mas há 2 ou 3 anos, com a crise, a Câmara achou que só devia fazer um festival e então passou também o Festival do Xíxaro para junho, que é uma feira que já existia há mais anos. Uma das minhas pesquisas que eu tenho vindo a desenvolver nos últimos anos é precisamente perceber qual era o peso da produção e do consumo de leguminosas e de outros produtos agrícolas em Portugal nos séculos XIX e XX. Tento às vezes ir um pouco mais atrás, mas não é uma tarefa fácil, sobretudo quando estamos a estudar leguminosas, porque as leguminosas não são um produto nobre da nossa agricultura e, portanto, foram raramente referidas nas fontes históricas. Ou seja, no século XIV, no século XV, no século XVI, no século XVII, no século XVIII, nós sabíamos que se consumiam leguminosas, porque elas aparecem levemente referidas, mas é difícil saber quantas, como é que eram cozinhadas, como é que eram cultivadas. Só a partir de finais do século XIX é que começa a aparecer mais informação sobre as leguminosas e muitas vezes aparecem quando se começa a ter percepção ou quando elas são defendidas para integrar as rotações das várias culturas como fixadoras de azoto e também como fonte de proteínas para a alimentação animal. Ela é considerada na alimentação humana, claro, mas de facto a grande novidade já do século XIX diga? Desculpa, ouvi um ruído, pensei que estavam a dizer-me alguma coisa. A grande novidade é, de facto, perceber como é que as leguminosas entram no processo de intensificação da agricultura portuguesa, na rotação com os cereais e depois para a alimentação dos animais. O que nós sabemos da investigação que tem sido realizada nos últimos anos é que, de facto, as leguminosas, sobretudo a partir do século XVIII, ao finais do século XVIII, terão tido uma grande importância na alimentação humana, porque o que os últimos estudos dos nossos colegas, Jaime Reis e António Castro Henriques mostram que podemos considerar que há 2 regimes na alimentação portuguesa. É um trabalho que eles estão a desenvolver e que apresentaram os primeiros resultados em janeiro deste ano. Até ao século XVIII, os portugueses consumiam, ou melhor, até meados do século XVIII, as proteínas animais tinham mais peso na alimentação humana, inclusive por comparação com outros países europeus, e a partir de meados do século XVIII há mais peso das proteínas vegetais.
E, certamente, obviamente, que as proteínas vegetais teriam que vir das leguminosas, são esses os valores que nós temos até aos anos 60 do século XX. Eu tenho ali depois para a discussão as balanças alimentares e, de facto, o cálculo nos anos 60, 70 do peso da proteína vegetal por comparação com a proteína animal na balança alimentar é mais elevada do que a proteína animal. Portanto, isto porquê? Porque há um processo de alargamento das áreas cultivadas e esse processo de alargamento da área cultivada vai acabar por diminuir a área de pastoreio e, portanto, a produção, vai acabar por diminuir a produção animal e o peso da produção animal, das proteínas animais na alimentação humana. Depois os nossos colegas fazem uns cálculos interessantes, que eu não vou, com um modelo também interessante, que eu não vou agora aqui detalhar, mas de qualquer forma depois podemos voltar a este assunto na discussão. Portanto, eu trago-vos aqui um gráfico, talvez alguns de vós já conheçam, que é um gráfico que nós fizemos a partir de um projeto que eu coordenei, um projeto FCT, desculpa, que eu coordenei no Instituto de Ciências Sociais e que acabou em 2015, e um dos objetivos desse projeto foi fazer o levantamento da produção dos vários produtos agrícolas que compunham a agricultura portuguesa desde o século XIX. Isto começa em 1850 a série, porque é a partir de quando nós temos dados estatísticos mais sistemáticos. Antes disso não tínhamos pensamento estatístico, como diria a professora Miriam Alperne Pereira, mas a partir daí há uma preocupação de recolher dados a nível distrital e, portanto, eu trago-vos aqui o gráfico com os dados nacionais, mas também temos os dados regionais, que foi uma novidade interessante que conseguimos fazer com este projeto. Queria chamar-vos a atenção que a maior a subida e o aumento da produção das leguminosas, nomeadamente do feijão e do grão, e também da fava, que é este valor que está aqui, corresponde precisamente ao período em que em Portugal a área cultivada é maior. Portanto, maior área cultivada, maior produção de leguminosas. Nós chegamos aqui nos anos 50 ao máximo da produção da área cultivada, 50 é uma parte ali a partir dos anos 60, meados dos anos 60 já começa a baixar e, portanto, chegamos ao máximo da área cultivada que se atingiu no país e a produção de leguminosas, nomeadamente de feijão e de grão, também aumenta durante esse período, a partir daí começa a baixar. A fava está aqui também, a cinzento, era sobretudo cultivada para consumo animal, já não tanto humano, mas o feijão e o grão seriam para consumo animal, não humano. Ou seja, o que nós podemos dizer é que, em princípio, o maior consumo de proteínas vegetais durante o século XX em Portugal seria, em grande parte, ou quase 100%, abastecido pela produção nacional. Ao contrário do que acontece hoje, que a produção, que o consumo de leguminosas é sobretudo fornecida por importação. Mas, como eu vos vou mostrar a seguir, num documento que trago aqui do século XVIII, isto não é líquido, porque a importação de sementes tem caminho, ou de produtos, tem caminhos que nós não nem sempre desvendamos, e portanto podem ser assim. Queria já chamar-vos a atenção para esta informação aqui. Isto são dados sobre o xixa e sobre o xixa de lentilha, que foram recolhidos no século XIX, mas depois o INE considerou, a partir daqui, nesta altura, do século XX, nós não temos dados do INE, o INE considerou que não eram produtos importantes e, portanto, não recolheu esses dados. E como não recolheu esses dados, nós, os historiadores, não conseguimos fazer uma série estatística mais completa, conseguimos apenas ter alguns dados ao princípio do século. Para nós, o que é surpreendente neste gráfico? Várias coisas. Uma delas é a percepção de que a lentilha era um produto bastante cultivado e consumido, pelo menos nas zonas naturais desenvolvidas ainda bem anterior, no século XIX, mas que entretanto desapareceu da nossa gastronomia. Não há receitas tradicionais de lentilha. Mas a lentilha, como vos vou mostrar a seguir, já no século XVIII estava perfeitamente integrada no sistema agrícola nacional. Portanto, aí está outra tradição que desapareceu. Não há ninguém que reivindique, há várias capitais do xixa que começam a aparecer, mas não há ninguém que reivindique ser capital da lentilha. Bom, adiante. O que eu trago agora a seguir é precisamente para mostrar que há uma série de comportamentos e
mas outras conseguimos pelo menos ter algumas referências que eram publicadas no século XVIII, no século XVII ou no século XIX. Eu encontrei, trago-vos aqui uma fonte, um livro que foi publicado em 1749, foi escrito ali na primeira metade dos anos 40 do século XVIII, e foi publicado neste ano, porque era muito difícil publicar livros do século XVIII, ainda mais difícil do que hoje, e o autor teve que encontrar um patrocínio. Ele explica precisamente que foi difícil encontrar quem quisesse patrocinar o seu livro. E é interessante este livro, da primeira metade do século XVIII, porque mostra como luminosas de diferentes origens, geográficas, e com diferentes percursos históricos na gastronomia e na agricultura em Portugal, já estavam perfeitamente integradas nos sistemas agrícolas e nos hábitos alimentares na primeira metade do século XVIII. Portanto, o feijão, nós temos que ver da América Central, no século XVI, no século XVIII já estava completamente integrado no sistema produtivo e no sistema alimentar. E estava a par do X, da fava e da lentilha e do grão, que são produtos que já cá estavam há vários séculos. O que vos vou mostrar aqui este é o tipo do livro do século XVIII. É normal os tipos do século XVIII terem este tamanho todo. E pegando aqui naquilo que a Antónia Monteiro disse há pouco, a verdade é que não encontro aqui nenhuma referência às leguminosas, porque tem tudo. São sempre títulos muito descritivos: pão, vinhas, hortaliças, flores de jardins, pomares de fruta, criação de animais, etc. E que também passam dos bravios. Mas não há nenhuma referência às leguminosas. As leguminosas aparecem aqui, nesta rúbrica, depois no interior do livro, das hortas. As leguminosas secas e as frescas aparecem na rúbrica das hortas. E aparecem, se indica, quanto tempo é que tem? 2 minutos. Já passei, então tenho 2 minutos a falar 2 minutos. Portanto, as leguminosas aparecem nesta rúbrica e são, tanto as frescas como as secas, são tratadas da mesma maneira. Aparecem oleiras de algoeiras, oleiras berinjelas e no meio do centeio e do trigo. Ora bem, o que é que este autor nos diz sobre as favas? Diz-nos aqui várias coisas. Fala-nos de como é que elas devem ser cultivadas, fala-nos de como é que devem ser, preparadas antes de serem cultivadas, e depois também fala-nos sobre a vertente alimentar, e que diz que são muito nutritivas com o toucinho, que são mais nutritivas que o arroz. É muito interessante que faça esta referência ao arroz, porque o arroz do século XVIII ainda é escassamente cultivado em Portugal, pensamos nós. Quanto às ervilhas, chamamos a atenção para que isto é a linguagem e é o português do século XVIII. Chamamos a atenção para esta primeira frase que eu sublinhei, que diz: semeiam-se as ervilhas da terra, ou seja, as ervilhas locais, e não as da Holanda para produzirem bem e nascer. Ou seja, havia importação de ervilhas da Holanda, provavelmente para consumo. Mas este autor adverte que não devem ser semeadas porque podem não nascer. E depois explica como é que elas se devem cultivar. Em relação aos feijões, também explica como é que os feijões se devem cultivar, e diz aqui que se devem juntar ao milho, por 3 graus de milho junto de cada pé de feijão, e eles crescem e ficam ótimos. Mas diz também: cuidado, não plantem, não semeiem os feijões que vêm da Holanda, porque esses também não são bons, também não nascem bem. Portanto, os feijões eram produtos já inteiramente integrados no sistema alimentar e no sistema agrícola. Isto porquê? Porque, por exemplo, outros produtos não eram. A batata era um produto ainda que só no século XIX é que entra no nosso sistema alimentar e cá fora. Aqui, quanto ao grão, eu aconselho a que se beba mais o caldo do grão, que faz melhor do que o próprio grão, o grão de bico. E também, portanto, há várias bezinhas, não só que trata a intrícia, mas também as bombinhas dos meninos. Portanto, é um fio medicinal alimentar e é muito versátil. E também aconselho como é que deve ser cozido o grão, é melhor com ervas e é melhor cozido com água do poço, que é muito mais saboroso. Em relação às lentilhas, é uma frase muito platónica, mas que mostra que, de facto, elas já não causam surpresa, mas já fazem parte do sistema. Em relação aos termossos, os termossos, aqui, ele explica que os termossos são ótimos para afastar os rebanhos e afastar os animais que gostam dos cereais. Os termossos semeavam-se à volta dos campos dos cereais, na mesma altura do trigo, do centeio, precisamente para que os animais que não comem
De facto, sou maravilhosa, pelo menos não tudo, mas já primeiro muita coisa. E quando a culpa do título é minha, de facto, portanto, fui eu que calaquei. Mas vinham mesmo no seguimento de trabalhos que nós temos feito. E quando falamos de luminosas, quando pensamos em luminosas, quem esteve na última conferência F3 conhece uns e há outros, portanto reconhece este, por exemplo, mas também reconhece uma sopa de grão, uma feijoada brasileira, ou uma feijoada normal, tradicional, e é assim de facto nós consumimos luminosas aqui em Portugal. E consumimos não tão poucas quanto isso, embora o consumo, como a Dulce referiu, tenha vindo a crescer, mas não consumimos assim tão poucas. Consumimos menos do que tínhamos, menos do que é recomendado pela Ordem dos Nutricionistas, até porque as luminosas têm uma série de vantagens nutricionais e, como devemos ver, também têm algumas desvantagens. Basicamente, são altamente ricas em proteína, são pobres em lípidos, não têm colesterol, têm riqueza em fibras, têm algum teor significativo em vitamina B, por exemplo, têm ácidos todos poliinsaturados ômega 3, alguns pelo menos, e têm também são ricas em cálcio, em ferro, em zinco, uma série de metais, de minerais que podem ser melhor ou pior absorvidos por nós. E de facto, nós quando conhecemos as luminosas consumidas em Portugal, é isto que nós consumimos. Nós consumimos as luminosas cozinhadas. Quando são preparadas a partir das secas, são molhadas previamente, e há várias formas de molho, eu posso falar disso um bocadinho depois das perguntas, mas se calhar já não associamos a luminosas, embora isto já seja isso. Faz lembrar que tem molho de soja. E molho de soja, pronto. A soja não é bem uma luminosa, não é uma bolsa, mas para os orientais é um bocadinho encarada como, de facto, uma luminosa, pelo menos um grão que eles consomem, juntamente com consomem às vezes feijões e outras coisas. E isto é molho de soja, isto já se calhar é um bocadinho mais estranho. Embora quem frequenta os restaurantes portugueses, se calhar conhece a sopa de miso. E o que nós temos em cima é a pasta de miso, com a qual é feita a sopa que está em baixo. E que tem características particulares, sobretudo tem um nível de sabor. É muito rica naquilo que se considera o quinto gosto, o umami. Porque tem na sua composição monoglutamato de sódio que dá o dito do mais. Ainda reconhecem menos isto. E isto é um estofado de tempero. E eu já vou explicar aqui. É um estofado de tempero, também feito a partir de soja metade orientais, depois vamos ver se será connosco. Este ainda reconhecem menos. E se calhar, se o tivessem visto à frente, não podiam gostar de todo. Tem um odor, um aroma amoníaco horroroso. Chama-se nato. Nato. E cheira fortemente a amoníaco e ainda por cima tem a envolver o grão, neste caso são também de soja, não tem sido outras coisas, a envolver os grãos como se fosse uma goma, de forma assim, uma pessoa que sem forma assim uns filamentos. Para além de cheirar bonito, ainda tem as receitas. É bom. Passando a barreira cultural, é bom. Já provei. Portanto, estas coisas todas que estão aqui são vindas do Oriente, de facto.
O molho de soja, quem fala do molho de soja também fala de um outro parecido com o molho de soja, que não é molho de soja, que se chama tamari. Falamos de miso, falamos de tempê, falamos de nato, falamos de N outras coisas que os orientais fermentam, N leguminosas fermentadas que eles têm, com nomes estranhíssimos. Idli, edami, etc. Eu não decorei os nomes, confesso. Tenho aqui, se tiverem curiosidade, eu posso dizer alguns, mas há N. E os orientais, de facto, nós não temos essa tradição, mas eles têm. E têm, no fundo, têm a tradição de usar leguminosas e leguminosas usando o processo biotecnológico mais antigo que nós conhecemos, as fermentações. E eles usam as fermentações um bocadinho para usar o nome das leguminosas e dar um bocadinho a volta ao que elas têm de mal, como eu falei. É claro que elas são ricas, por exemplo, em ferro, em zinco, em magnésio e todas essas coisas, mas tem um pequenino problema. É que, apesar de serem ricas nesses minerais, esses minerais não estão tão biodisponíveis no nosso organismo como estão, por exemplo, em alimentos como os ovos ou a carne, ou o leite. Isto porque contêm os compostos chamados fitatos e oxalatos e outros compostos desse género, que no fundo, assim, falando um bocadinho de uma forma mais simplificada, agarram aqueles metais e não deixam que o nosso organismo os absorva. Esse é um problema que tem. São muito ricos, é como a história do espinafre, do Popeye, não é? A história do Popeye comer uma lata de espinafre e ficar cheio de ferro. Enfim, é um bocadinho duvidosa. Pronto, é para criança. E, portanto, o que eles fazem é resolver os problemas. O problema dos fitatos, da biodisponibilidade dos metais, é um problema que se coloca em muitas plantas e vegetais e que se coloca nas leguminosas. Outro problema que as leguminosas têm, por exemplo, é terem fatores antinutricionais, como a nitricina, que impede a absorção da nitricina, portanto dá problemas de absorção ao nível do organismo. Tem as lectinas, e as lectinas o que fazem é complexam-se com os hidratos de carbono, com os açúcares, com alguns açúcares que existem nas leguminosas e formam compostos que são de difícil absorção. E ainda têm dois açúcares que são, no fundo, conjuntos de galactose uns ligados aos outros, que são a estatiose e a rafinose, que, para poderem ser degradados, para poderem ser utilizados pelo nosso organismo, implicava que nós tivéssemos uma enzima chamada alfa-galactase. E nós não temos. Não temos alfa-galactase. Como não temos a alfa-galactosidade, como não temos a alfa-galactosidade, significa que não as consumimos, não conseguimos absorver. Elas chegam ao intestino e, por acaso, no intestino existem uma série de bactérias que produzem alfa-galactosidade. Não só produzem e fermentam a galactose e produzem gás, produzem CO2, produzem H2, produzem metano e dá flatulência. Portanto, é um dos problemas. Há vários problemas à volta das leguminosas. Todas essas coisas, muitas delas, mais a escassez de metionina e triptofano, que também as leguminosas, de uma forma geral, são pobres em metionina e triptofano, são ricas em lisina, por exemplo. Todas essas coisas são resolvidas pelos orientais fermentando as leguminosas. E fermentam por organismos como estes, bactérias lácticas que estão em cima, leveduras que estão em baixo, com a ajuda de dois fungos, o de cima, que é o fungo chamado aspergillus oryzae, ou sojai, e o de baixo é o rhizopus, oligosporos neste caso. E o que eles fazem é pô-los a fermentar. A ideia, ao fermentar, enriquecem uma série de dois aminoácidos que não têm, porque o fungo aporta uma série de aminoácidos que nas leveduras que estão a fermentar
enriquecem as leguminosas em timina e triptofano, portanto, resolvem esse problema. Degradam as taquiosas refinosas, resolvem esse problema. Tornam o alimento muitíssimo mais digerível, quer os fungos, produzem proteases, lipases, celulases, enzimas que hidrolisam pectinas, portanto, tornam o alimento muitíssimo mais digerível. Resolvem os problemas todos. Degradam os carboidratos, conjuntamente com a ajuda das bactérias lácticas, e, portanto, mais um problema a resolver, e conseguem enriquecer em vitamina B12 e outras vitaminas do complexo B, eles próprios produzem-nas. E, portanto, chegamos ao fim e as leguminosas fermentadas são um superalimento. Onde é que entra a inovação deste aspecto, para não me alongar muito mais? É, de facto, nós não temos a tradição de fermentar. E o que nós fizemos, ou o que nós temos tentado fazer, e é muito engraçado que eu seja de Aldeia, nós neste momento temos um projeto em que vamos fermentar xixas e temos aí fermentados de xixas, também por acaso. E a ideia é o que nós temos feito, agarrar uma série de leguminosas que sejam tradicionalmente portuguesas, o feijão, o grão, o termoço, a lentilha, os vários tipos de feijão, a fava, a ervilha, todas essas, e, no fundo, aplicar a tradição dos orientais nestas fermentações todas e pôr as nossas leguminosas a fermentar. E já temos feito assim umas coisas interessantes. Portanto, agarramos das nossas leguminosas, as propriedades boas que têm, acrescentamos as propriedades boas das fermentações e, ainda por cima, agarramos em produtos que são tradicionalmente portugueses para fazer um produto novo. Já não são os produtos orientais, são com as técnicas orientais desde agora. E, portanto, agarramos uma série de... Isto é só um exemplo. Numa das vezes enganámos a fermentar. Eu tenho feito isto com vários alunos também, e há alunos ali das ciências gastronómicas que já fermentaram muita coisa também. E fermentámos, por exemplo, e começámos a fermentar miso. Aquele é o nosso primeiro miso. E são dois, é o mesmo, só que com 5 anos de maturação à frente. É decidido em 2011, foi então que nós mudámos às investigadores. E, portanto, ao fim de 5 anos e muito, de facto, maturou, tornou-se mais escuro, oxidou, portanto, é só mero, fui tirar a outra aqui, minha antiga, mas temos outros misos, temos misos de xixotale, temos misos doces, que são feitos de outra maneira, ou pelo menos com outras proporções. Temos ali um miso salgado de grão, há vários. Eu tenho aqui vários que trouxe para poderem depois cheirar e experimentar se quiserem, então aí depois faz circular. E, para além do miso, outra coisa que nós começámos a fazer foi a fazer coisas com tempero, de facto. E começar a produzir tempero de moço, tempero de ervilha, tempero de feijão preto, que é o que tem aqui, por exemplo, aquelas duas patinhas em baixo, um é de moço amarelo e o outro acha de feijão preto, por exemplo. O que está ao alto da tábua tem ervilha, tem alguma soja e tem feijão preto, e temos acrescentado arroz também muitas vezes. E o outro é um tempero de tremoço que nós fizemos também. Portanto, todos estes. E o tempero é usado pelos orientais e pelos vegetarianos, de facto, como substituto da carne. E pode-se cozinhar de formas mais variadas possíveis, aquelas que vamos comentar aqui hoje, algumas, mas não todas. Pode-se fritar, pode-se estufar, pode-se grelhar, pode-se triturar e fazer um hambúrguer. Portanto, há muitas maneiras que podemos fazer. Fazendo tempero, nós criamos inovação de produtos que estamos a fornecer, acrescentamos variedade em termos nutricionais, que é uma vantagem,
em termos de alimentar, essa variedade é sempre avançada, e portanto, de facto, temos assim um super alimento feito com combinado portuguesas. Deixo o resto, ok, depois fizemos a pergunta, e quiser experimentar as coisas que estão aqui. É o seguinte, eu acho que a pergunta que eu tenho, não é a pergunta, a observação que eu tenho para fazer, é transversal às duas apresentações. Uma vem na sequência da primeira apresentação, em que há aqueles dados históricos e, portanto, algumas, digamos, curiosidades relativamente, não sei se era relativamente ao xixa, já não me lembro, que era, portanto, a água de imbibição, se devia fazer o demolhar. Pronto, ou seja, o demolhar agora já não é tradicional, mas eu já tenho uma certa idade e lembro perfeitamente da minha avó demolhar o grão, demolhar a ervilha, porque vendia-se como fruto seco, semente seca, não é? Portanto, ia-se à mercearia e comprava-se. A verdade é que o demolhar tem um significado e tem um objetivo. Portanto, nós sabemos que as leguminosas, e o que nós utilizamos é a semente, que é o seu órgão de reserva, portanto, tem os chamados compostos antinutricionais, que a Catarina frisou, entre os quais um que não foi dito, que são os alcaloides. Ora bem, os alcaloides realmente dão um sabor amargo, principalmente ao termoço, que nós tanto gostamos, ainda mais agora que estamos em plena época de futebol. Eu já comprei 3 frascos de quilo de termoço lá para casa, é só para vos dizer, e a verdade é que o termoço sempre se fez primeiro a imbibição, para que os alcaloides são hidrossolúveis, sejam eliminados na água, que tem aplicação terapêutica, até na diabetes, e daí aquela história das lombrigas, portanto, já estava a pensar, portanto, em proteínas ou alcaloides, qualquer coisa hidrossolúvel que tivesse uma ação terapêutica, e após o qual se faz o cozimento, porque nós temos as lectinas. Bom, e as lectinas é o meu modelo de trabalho, e as lectinas são fatores antinutricionais, ou eram, porque agora, à época, as lectinas têm uma mais-valia pelo facto de serem compostos com atividade antitumoral. Bom, essas lectinas são proteínas. Se realmente não houver cozimento, elas não são desnaturadas e pode permanecer a sua atividade, e tal como a Catarina disse, elas têm uma propriedade muito específica, que é ligarem-se aos receptores glicosilados, principalmente a parte intestinal, o que faz a alteração dos fenómenos de absorção, diarreias, e se passar à corrente sanguínea, poderão até dar fenómenos de toxicidade, portanto, mais assoberbado. Portanto, eu só queria associar a tudo isto, e mais do ponto de vista dos fatores antinutricionais, aquilo que nós sempre fizemos, que é a imbibição e o cozimento para eliminar alguns dos fatores antinutricionais. Okay. Eu deixava aqui uma questão, por causa daquele gráfico da variação da produção de leguminosas, que sempre me intrigou a questão das lentilhas. Porque é que Portugal não-se come lentilhas? Nós vamos para a França, comemos lentilhas e fazem parte da União, e Espanha também. E nós aqui em Portugal, pelo menos a partir do século XIX, nos hábitos da alimentação. Tem alguns dados históricos ao nível das alternativas, por exemplo, comemos lentilhas, podemos comer grão, ou se há outras razões que expliquem esta variação do consumo das leguminosas. Sim, eu confesso que eu estudo mais do século XIX, finais do século XIX, início do século XX. Recentemente tenho estado a ir para trás e a ficar surpreendida com aquilo que já se escrevia no século XVIII, e há mais autores anteriores. E uma das surpresas é essa, e acho que este é um desafio para nós investigadores, que existe abordagens interdisciplinares, que é tentar perceber como é que, por via da empiria, estes autores, que não eram nutricionistas e não eram também agrónomos, nada disso, alguns deles eram médicos, como é que eles chegam a conclusões que a ciência umas vezes confirma, outras vezes não confirma, também é verdade. Ou seja, a ciência é a partir dos séculos XIX e do século XX. Eu acho que
nomeadamente alimentar em Portugal. Eu só, uma das coisas que me surpreendeu quando comecei a estudar a nutrição à agricultura e à história é a perfeita compatibilidade desde a terra até ao organismo humano entre o feijão e o milho, porque o feijão e o milho, nós aqui quando trouxemos o feijão e o milho da América Central, trouxemos já assim com este sistema de cultivo. Portanto, o feijão e o milho sempre se deram bem em Portugal, o milho, depois com o grão de feijão e depois com outras coisas, além de fomos também alfaces, tudo que cresce, que é compatível com a regra, cresce numa altura em que o milho não lhe faz sombra, era cultivado nos campos de milho. E essa é uma das razões pela qual em Portugal se introduziu tão tarde comparativamente com outros países o milho híbrido. É que o milho híbrido tem uma cana fraca e que não aguentava que o feijão crescesse e se assumisse a canoa do feijão do milho como EPA. E, portanto, caía o milho e também porque o milho híbrido lá para fazer pão e o milho branco e amarelo desculpa, em Portugal. Sim. Uma das coisas que nos impressionou também é esta percepção de que é melhor a água, que é melhor o grão, é melhor tudo ganhar água quente, é melhor mergulhar em água quente do que mergulhar em água fria, é melhor mergulhar antes de semear, que era, por exemplo, uma prática que eu, dentro da minha experiência de investigador, não encontrei já nos estudos mais recentes, atualmente lança-se à terra a semente seca, mas há aqui, penso que é com o grão, que o autor até aconselha que ele diz com algumas pessoas que até envolvem o grão num pano úmido e metem no meio do estrume quente para apanhar a cor do estrume antes de lançarem à terra. E depois então é que lançam à terra para crescer. Há um conjunto de práticas que este autor, mas que outros autores depois no século XVIII e século XIX nos vão dando, de sistemas mais eficientes para cultivar. Em relação às lentilhas, também é um mistério que eu gostaria de explicar. Confesso, também foi uma surpresa perceber que havia produção de lentilhas em diferentes distritos em Portugal de uma forma sistemática. Mas também havia, por exemplo, inhame. Nós também apanhamos inhame, não só nos Açores, mas também no continente do século XIX. É um mistério, portanto, eu também gostaria de explicar. Obrigado. Só que eu mais chego por causa da germinação das sementes, é que o processo de dedução da semente é fundamental para desencadear todo o processo de germinação. Por isso, a semente já for umedecida para a terra, é menos exigente em termos de umidade do solo e é um pouco melhor germinada e a emergência é maior. Já só para meter aqui continuidade ao artigo da conversa. Catarina. Eu vou meter a colherada de fermentações na conversa. A memória, além do processo de passagem dos compostos hidrossolubles para a redução de compostos antinutricionais, tem outra vantagem. É que durante o processo de molha há uma fermentação láctea. Durante o processo de molha há uma fermentação láctea. Uma fermentação. Há fermentação. Estou contente. Não basta. E nós já experimentámos fazer, por exemplo, tempê, demolhando rapidamente, ou fazendo o processo de molho ao contrário durante a noite, em que deixamos fermentar, no fundo, e não fica da mesma maneira. De facto, o abaixamento do pH, provavelmente, não sei se a produção de bacteriocidas, de outros fatores por parte das bactérias lácteas que produzem, depois também contribuem com outras coisas, ajuda a inibir uma série de micro-organismos que de outra maneira aparecem e que degradam, eu penso que um moléculo sai horrível, sai mal cheiroso, não é bom, e que fazendo a fermentação primária, deduzimos nós que seja por causa disso, que haja um abaixamento do pH, que há um abaixamento do pH da água, ou de molho, isso há de certeza, e que se estão lá bactérias lácteas, eu também, eu já as vi, já as isolei, não há dúvidas. Que isso nos parece fundamental, parece mais óbvio que experimentar de uma maneira, de outra funciona, de outra não. O que é que eles fazem dentro do processo industrial da produção de tempê dos orientais? O que é que eles fazem? Normalmente, quando não
se dão ao tempo de demolhar durante a noite para acelerar o processo, muitas vezes o que se faz é adicionar ao grão, o grão é cozido, o TP é cozido com o grão medianamente cozido e depois é inoculado pelo fundo. E nós vamos ver como é que ele é. É inoculado pelo fundo, o rizópsis, e ele vai descer à volta. O que eles fazem para obviar o tempo de demora, muitas vezes, é adicionar o vinagre ou acelulado. Ao grão, diretamente, para baixar o pH, até porque durante o processo de fermentação do grão, como há um processo de proteólise, durante esse processo há uma subida de pH, porque com a produção de amido, sobe o pH. O facto de o grão já com o pH baixo de partida é bom, não potencia o crescimento de bactérias potencialmente degradarem os grãos antes do processo de fermentação para terminar. Também há uma fermentação. Já agora, e agradeço que se identificasse. Tenho uma questão, duas questões. Primeiro, esse porquê que abordar quando está a molhar as luminosas, nós encontramos alguma informação dessa e achamos estranho. Segunda questão, há uma relação direta entre esta fermentação das luminosas e a esperança de vida, por exemplo, no Japão? Há uma relação ou não? É qual a relação? Tanto quanto eu sei, o bicarbonato é muitas vezes usado para cozinhar vegetais. E eu vi, de facto, em alguns sítios que se adicionava bicarbonato para, durante a cozedura ou a demolha das luminosas. Eu acho que é uma forma de acelerar o processo e tornar os tecidos mais moles e a cozedura mais rápida. Mas, para experimentar, isto é para consumir logo, enquanto feijoada, sopa de grão, outra coisa qualquer. Para experimentar, nós não podemos ter tecidos muito moles, porque, para já, mais facilmente são degradados por outras coisas. Nós não controlamos, pelo menos, ainda não temos o controle suficiente. Nos países orientais, as coisas são feitas no dia a dia. Eles produzem tempê em casa, também produzem industrialmente, produzem e consomem miso. Temos no Japão 5 kg de miso por ano, coisas deste género. É sopa de pequeno almoço usada. E de facto, nós não controlamos a microbiota que lá está. E, portanto, é aquilo que aparece, aquilo que está no grão. É claro que a textura elimina uma boa parte, mas isto é no ar. Se nós temos pH muito alto, provavelmente potenciamos o aparecimento de bactérias que nós não temos. Nós temos bactérias láticas, crepuloduras, todas essas gostam de pH mais baixinhos, para poderem desenvolver. Ao desenvolverem, mantém pH baixo, também inibem o crescimento das outras. Há aqui um acordo, um consórcio e uma parede. Há ali um jogo entre as várias populações que estão presentes. Pôr bicarbonato para fermentar. Não acho. Agora, em relação às praças de vida. As questões. Gostava de saber se, por exemplo, Mais alto, identifique-se, faz favor. Gostava de saber se há alguma tradição nos países asiáticos, como nós, no caso do pão, de guardar um pedacinho do fermento do pão, se fez guardar para o bate seguinte, também há esse tipo de guardar um bocadinho de inoculado que se fez anteriormente para fermentar a seguir. Por exemplo, o miso, que é feito com miso não estéril, que eles consideram não pasteurizado. Então, eles guardam um bocadinho, usam o miso anterior como inóculo, ou miso a seguir. Não usam só, chamam outras coisas. Até porque o fungo vem. O miso é feito, é uma mistura de arroz com, tradicionalmente, soja, mas com luminosas. E o arroz, a função dele, além de dar hidratos de carbono, mas é uma fonte rica de outras coisas, a grande função que eles misturam ali é porque eles fazem crescer o fungo, os aspergilos, no arroz.
Portanto, o agosto leva ao binóculo no fundo. Mas não chega. Portanto, eles agarram numa determinada proporção do liso antigo e juntam. Também se pode fazer juntando a leitura diretamente. Nós também já experimentámos. Eles fazem isso. Bom, estava aqui a pensar, tenho uma questão para a Catarina também. Estava a pensar se de facto pode haver uma relação entre a produção do milho, da cultura do milho e da cultura do feijão, que está associada ao milho e a desaparecimento da lentilha. E nós temos as informações que temos é que a lentilha está mais na zona de trás dos montes e das beiras e quando nós analisamos a informação que informa como é que o milho progrediu, essa zona é uma zona mais tardia, é uma zona onde chegou mais tardiamente o milho e que nós sabemos que o milho vem com o feijão. E, portanto, é provável que esteja associado, até porque a lentilha era altamente difícil de cultivar e de descascar, e, portanto, é provável que esteja ligada, mas não deixa de estar. A questão que coloco é, na forma tradicional de conservar as leguminosas, uma delas que este autor também fala é escaldar. As favas eram escaldadas para depois não ganharem gorduros ou não ganharem tipo de bicharada. Atualmente colocam-se nos congeladores. E eu pergunto qual é o impacto que isso tem na qualidade da composição da leguminosa, se tem alguma ou se não tem nada. Eu vou falar sobre o que acontece. Estou pensando nisso. À partida, a constelação que eu saiba, à parte de destruir um bocadinho a estrutura do próprio grão, à partida não vejo que, em termos nutricionais, venha a causar algum problema. Nós passamos por uma forma de inibir o crescimento daquilo que já estiver, pode estragar, digamos. E, portanto, congelar é uma forma perfeitamente de escaldar para parar a atividade enzimática, sobretudo, mais do que qualquer outra coisa, depois congelar para parar a atividade do organismo. E eu tenho, agora posso fazer uma pergunta de volta. Em relação ao doce do exercício aldeano, disse-me que ele era consumido só por pequenos períodos. E não havia, e consumiam algumas variedades específicas, havia gente que tinha xixas que se podiam conseguir que eram dados ao gado. Bom, curiosidade. Eu só conheci, eu acho que só há uma variedade. Eu só, quando era, eu confesso que gostei de dar as variedades de xixas, não sei se quantas é que há. Aquilo que eu identifiquei quando era criança e depois das várias organizações dos xixas é que antes desta patrimonialização da xixa, os cartazes iniciais diziam venha provar o património, venha aliás a provar o património. Existe uma patrimonialização desta luminosa. Antes disso, eu verificava que os xixas eram muito pequeninos e agora os xixas que se vendem são maiores. Portanto, podemos comparar, antes era o tamanho do mínimo e agora são o tamanho do polegar. Eles cresceram. Eu não sei, eu não consegui perceber porque cresceram. Agora, que há uma alteração e as sementes eram da terra, na altura, ou seja, as pessoas guardavam as suas sementes de xixas nos anos com os outros e agora compram-nos nas feiras ou nos locais de abastecimento de sementes. Portanto, agora nessa parte eu sei. O que eu sei é que não haveria uma variedade diferente para os animais. O que acontece é que como o xixa ganhava precocemente e era mais dado ao bambu do que o feijão, por exemplo, ou de outro tipo ao mesmo rural, para quem não tem, ele era a partir de novembro, dezembro, tinha tanto bicho que era aquilo que sobrava da comida aos animais. Mas eu lembro que ele era consumido assim e ainda não dá de ver, não dava completamente seco, não era. Estava assim aquela cor ainda verde. Eu posso fazer um objeto de escaldão. Eu tento me identificar, sou uma Cristina Ribeiro da Faculdade de Farmácia. Eu dei muitos anos para a odontologia. Portanto, e quando nós dávamos as operações preliminares, digamos,
principalmente para a congelação, o escaldão era uma operação preliminar. Mas nós, na altura, ainda falámos muito, portanto, de leguminosas, nem de sementes leguminosas. Portanto, o escaldão fazia-se então, era como se podia conservar-se, mas era por exemplo, feijão verde. Mergulhava-se muito rapidamente em água a ferver, para fazer, como a Catarina disse, a inibição enzimática, e depois guardava-se uma temperatura para menos de 20 graus para aumentar a shelf life do produto. Mas, relativamente às leguminosas, nunca tinha ouvido dizer, mas aos produtos hortícolas, dependendo se o produto podia lá no escaldão ou não, poderia ficar muito mole e depois nem todos os produtos também podem ser congelados, mas é uma prática do escaldão, sim. O escaldão, quando eu percebi o escaldão, era usado sem não tem frigoríficos. É só para que tivesse certeza, não. Agora precisa. Eu não sabia isso, eu não estou lá. O escaldão. E no caso, nós podemos congelá-lo e utilizá-lo mais tarde. Não, eu estou a referir o escaldão, que usamos o que é o escaldão das leguminosas secas para prevenir o desenvolvimento do futuro. Mas não, depois não é congelar, é só outras pessoas têm ou no forno, outras pessoas também botam no forno que é depois de cozer o prato. Na bola põe lá no escaldão frio. Soldado mais chega, preparação do luminoso. Portanto, a votação mais chega, porque sua origem à Bahia, neste Virgínia, e a preparação do grau, há um prato típico que se faz na minha casa, que é o grau das sobras, e a preparação do grau é molhado e no dia seguinte, com uma rolha de cortiça grande, das boias das redes, descasca-se o grão todo. O grão é todo esfregado, então trabalhei mas há ainda pessoas da minha família que só comem o grão dessa maneira. Portanto, esfregam o grão todo, tiram aquela casca branca e depois é que é possível. O que se faz? Há pessoas... Olha, tipo carapau limado. Essa é uma coisa que ainda origem árabe, não sei. Temos, portanto, ainda tempo para mais uma questão antes, porque esta conversa vai em todo e Podemos ir com